Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Não espere muito de mim hoje, não. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirmo. Hoje eu vou falar em latim, fica mais chique. O espírito com efeito está pronto, a carne, porém, é fraca. Embora muita gente use essa frase só para desculpar suas safadezas de estimação, o sentido próprio na boca de Jesus dessas palavras era: a disposição de alma era uma coisa, enquanto que o corpo, literalmente, ou por medo, ou fraqueza, ou enfermidade, tremia. No meu caso é o último caso. Nem sempre o clima de Laranjeiras foi bem para a minha saúde. Nem sempre tem sido bem. Então, para encurtar, se observaram bem, parece que tudo fala de fim de mundo na palavra de Deus de hoje. Virá o dia abrasador como fornalha, os soberbos e os ímpios serão como palha, haverá de queimá-los. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Depois Jesus fala: não vai restar pedra sobre pedra, vai ter guerra, vai ter revolução, vai ter terremoto. Vocês imaginam logo aqueles filmes apocalípticos, né? E assim, filme de fim de mundo, com um monte de explosão, com um cometa enorme batendo na terra, bum! Todo mundo morrendo, caindo num buraco, se derretendo, parecendo uma explosão de bomba atômica, e assim vai. A criatividade humana para desgraça é interessante. Sempre se cria um modo de destruir o planeta. Quando eu era pequeno, eu me lembro que os filmes de fim de mundo falava-se de guerra nuclear, onde o próprio ser humano destruía. Depois se falou de cataclismas, porque se dizia que as profecias maias
diziam isso, isso, isso. Fizeram até um filme chamado 2012, estão lembrados? Eu assisti, deu medo. Aí depois começaram a fazer aqueles filmes de um asteroide grande vindo colidir com a Terra. Vamos ver qual será a próxima onda. Já estão falando agora que é invasão alienígena. Repito, o cinema para destruir o mundo é muito criativo. Porém, sinto desapontá-los, a palavra de Deus não está falando daquilo que esses filmes tratam. Já dei essa catequese não faz muito tempo, mas nunca é demais repetir. Primeiro, quando São Lucas escreveu o Evangelho, Jerusalém já tinha sido destruída e o templo, tal como Jesus disse, aquelas pedras lindas entalhadas ou pintadas já estavam só um montão de ruínas amontoados. No ano 70, Tito, general romano, invadiu a Terra Santa, invadiu Jerusalém, e como era mais por motivação dita religiosa que as revoltas aconteciam, eles acharam por bem destruir o templo dos judeus. De lá para cá, nunca mais foi reerguido. Portanto, quando São Lucas escreve o Evangelho, essas coisas da guerra, não ficar pedra sobre pedra do templo que era bonito, coisas pavorosas, tudo isso já havia acontecido. E por que não dizer aquilo que aconteceu, acontece e acontecerá? Em cada época existem guerras, revoluções, terremotos, epidemias e por aí vai. Em cada época da história esse tipo de coisa aconteceu. Nosso Senhor quer nos chamar a atenção para estarmos preparados, dispostos ao nosso fim. E aí é que entra a catequese que já não faz muito tempo, passei para vocês. Certamente quando se fala a palavra fim, vocês podem imaginando, acabou, é o final, ponto, não tem mais nada. Porém, é bom lembrar que fim não significa apenas o ponto final, o término. Fim também significa a meta, também significa a finalidade, ou para quê, ou para onde, ou para quem. Tudo isso significa a palavra fim. Deus criou o mundo não para pôr um ponto final nele. Deus criou o mundo com uma finalidade. Tudo o que foi criado foi uma expansão do amor de Deus e para ser amado por Ele. Então, o que Deus criou por amor e para ser amado não é para ter um ponto final. Portanto, nesse sentido, a gente pode falar de fim do mundo enquanto meta, enquanto finalidade, não enquanto ponto final. Porque aí se trata do mundo enquanto a criação. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, da mesma forma, uma expansão do seu amor para amar e mais ainda para que essa sua criatura, sendo imagem de Deus, pudesse também amar a Deus. As estrelas não amam, a lua e o sol não amam nem se amam, embora tenham se feito tantas poesias ao longo da história. Mas o ser humano, sim, foi criado pelo amor, para ser amado pelo amor e para amar o amor. O que Deus criou com esta finalidade, com este fim de amar e de ser amado, não terá um fim, ponto final. A humanidade, ela é salva, é resgatada, é renovada pelo Senhor, que no extremo do seu amor se rebaixa ao nível da criatura e a resgata desde o fundo da fossa.
A segunda acepção da palavra mundo é no sentido humanidade. Quando a gente fala, todo mundo venha para cá, a gente não usa essa expressão? Pois bem, então neste sentido o mundo tem um fim, uma finalidade, uma meta, não terá um ponto final. Porém, existe um terceiro sentido da palavra mundo na Escritura. É tudo aquilo que se opõe ao céu, onde o mal e o pecado é que parecem prevalecer. Foi nesse sentido que Jesus, por exemplo, chamou o diabo de o príncipe deste mundo. Foi nesse sentido que nosso Senhor advertiu os seus seguidores: no mundo vocês terão tribulações, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Este mundo, fruto do pecado e da maldade, que se opõe ao céu, que se opõe àquela meta que Deus predeterminou para nós, este mundo, sim, ele terá um fim, ponto final, acabou. E podemos ser mais ousados em dizer que o fim do mundo já começou, desde quando Deus desceu à terra e no seu sacrifício redentor nos garantiu o céu, venceu o mal na nossa própria natureza. O fim do mundo começou. E se você recebe a graça, você participa do fim do mundo, o término da maldade e do pecado, o início de uma vida nova para a qual fomos criados. Em você, o fim do mundo começou. A não ser que você seja um burro, um ateu, um à toa, ou sei lá o quê, que só vem à igreja porque não tinha o que fazer em Laranjeiras às 7 horas da manhã de domingo, como se a cama não existisse, né? Todo mundo quer dormir um pouco mais. Você é chamado a fazer parte do fim do mundo. Em cada um de nós, o mal e o pecado, com a ajuda de Deus, deve ter um ponto final. Em cada um de nós, a vida divina, a santidade que Deus nos transmite, nos conduz cada vez mais a ser amados e a amar a finalidade, a meta para a qual fomos criados. Eu estou participando do fim do mundo. Você está ou está com medo? Eu vou insistir nesse linguajar porque as pessoas ainda falam de fim do mundo como BUM! Acabou tudo, morreu todo mundo. Não é isso não. Vamos nos converter, pelo amor de Deus. E diga-se passagem, a conversão é o primeiro, digamos assim, ato nosso de participação no fim do mundo. Há um fim para a maldade, há um fim para o pecado e um começo da vida que Deus nos transmite e que nós correspondemos. De fato, a história caminha para o seu fim. De fato, nosso Senhor julgará a cada um, conforme disse na nossa primeira leitura do profeta Malaquias. Virá o dia abrasador como uma fornalha. Os ímpios serão como palha, serão queimados. Mas para quem segue a nosso Senhor e quem o teme, nascerá o sol da justiça. Isso se fala do julgamento de Deus. E é outra coisa também que a gente precisa crescer. E não ser igual aquela criancinha que quando fala do julgamento, imagina logo uma sala de tribunal. A sala do júri, né? Assim que chama. Aí você imagina logo, Jesus sentado lá, um diabo à sua esquerda lhe acusando, seu anjo da guarda à sua direita tentando lhe defender, e um júri formado pelos anjos e santos para olhar, é verdade. Muita gente já imagina logo isso, não é? Parece que o Alto da Compadecida fez um efeito bem interessante no imaginário popular. Porém, no julgamento de nosso Senhor não será necessariamente assim. Quem vai lhe acusar? Os seus próprios pecados.
quem vai lhe defender? Os atos de amor que você aprendeu com Jesus e pôs em prática. Ponto. Nada mais, nada menos. Se precisamos da defesa uns dos outros, o tempo de fazer é agora, enquanto podemos interceder uns pelos outros. Enquanto podemos ajudar, ensinar, corrigir, perdoar todas as obras de misericórdia. Esse é o tempo em que podemos ter os auxílios uns dos outros. Mas lá, quem vai nos acusar serão nossos pecados. Quem vai nos defender serão nossos atos de amor. Repense, meus filhos. Não deixe para amanhã o que devia ter sido feito ontem. Ele virá. E ninguém pense que até lá vai conseguir da parte dele vida boa. É outro erro. Porque muita gente diz, Jesus já levou a cruz para mim, Jesus já se ferrou completamente por mim, então agora eu vou viver no bem bom, só colhendo os frutos. Não. O próprio Jesus falou que quem quisesse segui-lo deveria renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Ou já esqueceram dessas partes do Evangelho? O próprio Jesus disse, nos advertiu que se o que faziam no momento do sofrimento dele, se faziam o que faziam com o ramo seco, como o ramo verde, imagina o que não fariam com o ramo seco. Se nosso Senhor mesmo nos advertiu, o mundo vai odiar vocês do mesmo jeito que odiou a mim. Então por que você quer vida no bem bom? Querendo ou não, meus filhos, a gente só chega no céu se passar como Jesus pela paixão e pela morte, para a partir daí a vida nova na ressurreição. Não tem como a gente escapar. Se não for neste mundo, será no outro. Não transforme Jesus naquele mágico, como o gênio da lâmpada, que tem os seus 3 desejos para realizar. Não caia nessa ilusão. A lâmpada de Aladim só existe em contos de fadas. Digo isso nessa linguagem, que é para ver se alguns se tocam. Porque parece que só buscam Jesus quando estão precisando logo de uma mágica. A mágica que enche o bolso de dinheiro, a mágica que resolva plim, algum tipo de doença, a mágica que resolva, talvez, a sua incapacidade até de arrumar um namorado ou uma namorada. Muitos procuram em Jesus um mágico e esquecem de quem ele realmente é. Deus que se rebaixou ao nosso nível para nos elevar ao nível dele, mas que não faz tudo. Ele faz tudo o que Deus pode fazer. Porém, a resposta, o empenho pessoal, cabe a mim e cabe a você. Fica a advertência. Sim, o mundo tem um fim. Eu terei um fim. Eu tenho um fim. Eu já estou tomando parte nesse fim, se me empenho diariamente pela minha própria conversão e por corresponder à graça de Deus numa vida santa. Se você faz isso, você já está colaborando com o fim do mundo. E queira Deus, você tome consciência disso e não desista. Que a graça de Deus nos socorra, especialmente nesses tempos tão difíceis que a gente tem que viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.